Gente, acho que caiu. Não acredito. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui de novo. Poxa vida. Não sei se caiu ou se foi interrompido. Esse Facebook também, eu vou te falar, hein? Oi. Caramba. Oi, quem tá aí? Coronel? Caraca. Caiu de novo. Vamos ver se ele me vê. Vamos voltar. Não sei por que caiu. Do nada. Quem tá aí, gente? Dá um oi aí. Não fica difícil saber quem. Coronel, me achou? Oi. Tô esperando ele retornar, porque caiu. Pô, semana passada foi a mesma coisa. O Facebook eu acho que tá de zoeira com a minha cara, viu? Coronel? E aí, gente? Estamos voltando, tentando... Tudo bem, Deizinha, minha linda? Tudo na paz, amiga? Caiu, né? Agora vamos ver se ele consegue me achar de novo. Assunto extremamente importante, né? Pra galera poder ficar ligada aí. De que forma que a gente tá podendo auxiliar o pessoal aí na época de enchente, né? Mas eu não sei se ele conseguiu. Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei se foi internet. Caiu do nada. Coronel, me achou aí? Brincadeira, amor. Oi. Tô te chamando, coronel. Tô te adicionando aí. Ah. Oi, caiu. Ai, que raiva. Acontece isso? Dá um desespero. Até porque o pessoal tava assistindo, né? Aí fica chato, aí tem que sair, entrar novamente. Mas enfim, continua. Mas vamos lá. Então, como eu falei, eu já estou completando quase 30 anos de serviço, né? Uhum. E 18 aí na Defesa Civil. Que, E aliás, rapidinho, fez um belíssimo trabalho enquanto esteve à frente da nossa pasta de Defesa Civil aqui em Duque de Caxias. Quero bom, te parabenizar nesse momento pelos serviços prestados, porque você tirou onda, deixou aquela secretaria no esquema, muito bacana. É muito gostoso a gente ver pessoas que estão realmente comprometidas com aquilo que desempenham, né? Então, parabéns mais uma vez aí. ok, obrigado, obrigado. Vamos lá, vou compartilhar uma das histórias vividas aí com nossos amigos. Em 2010, eu fui convidado para ser diretor do Centro de Treinamento para Emergência na Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Lá eu assumi essa função mais ou menos no dia 16 de março, mais ou menos. Já no período final das chuvas daquele ano de 2010. E aí, no dia 5 de abril desse mesmo ano, 2010, houve uma forte chuva na cidade do Rio de Janeiro. Foi um dia que ficou conhecido como o prefeito da época, que era o prefeito Eduardo Paz, ele declarou o dia, tipo assim, um feriado branco. Houve uma chuva intensa na noite do dia 5 para o dia 6. E nessa virada de noite, né, noite e madrugada, até amanhã, a cidade parou em todos os lugares. E só para vocês terem noção, né, o dia 5 e 6 somaram depois 67 mortes. Né? 67 mortes. Foi o dia também que teve o desastre do Bumba em Niterói, né? E ali tivemos mais vítimas. Mas só na cidade do Rio de Janeiro foram 67 mortes. Na verdade, eles contabilizam 66 como dados oficiais, mas morreu também uma pessoa, né, que não foi diretamente assim ligada à chuva, mas morreu afogada, né, pelas águas que estavam ali, Que que ele loucura, caiu né? lá no Rio Maracanã, né? Mas foi por outro, mas morreram 67. O que acontece é que na manhã
do dia, na madrugada, né, a Defesa Civil não conseguiu colocar seus carros na rua. A sede da Defesa Civil é no bairro de Vila Isabel, e ela faz uma ligação com o Morro do Grajaú, né, a serra que vai lá para Jacarepaguá, né? Uhum. E ali era uma corredeira, uma enxurrada de água, e que veio assim arrastando muito lixo, muitos carros na região ali de Vila Isabel. Então, o socorro de Defesa Civil, que as ligações não paravam em toda a cidade, ficou muito prejudicado, que nem conseguíamos sair. Nós estávamos de serviço, né, estávamos trabalhando no expediente normal, o tempo fechou, começou a chover, ninguém conseguiu ir embora natural para casa, né, até entender o que estava acontecendo, mas depois percebemos que era uma chuva intensa e que tinha gerado muito desastre. Houve um colapso nas ligações, né? Eram 4 atendentes de Defesa Civil para atender telefone e não dava conta dos chamados. O que aconteceu? Logo, logo nós acionamos o plano de emergência, né? E o subsecretário da época acionou o plano de emergência, reconvocamos todo mundo, né? E entramos em contato com o prefeito da cidade, porque precisava passar orientações à cidade sobre o que estava acontecendo e tentar colocar a cidade em posição de segurança. E a primeira medida, para nós, naquela época, o conceito era não saia de casa. E aí o prefeito entendeu e ele queria dizer isso para a cidade, né? Então nós montamos um posto de coordenação avançada, né? Um centro de operações lá na Sete Rio, na Presidente Vargas, para fazer a transmissão. Ele foi dar essa notícia na edição do Jornal do Bom Dia Rio, que à época começava às 6 da manhã. Mas ele já queria ter dado, né, e até nos deu uma bronca, ele já queria ter dado essa notícia assim, 4h30 da manhã, porque vocês já viram que 5 horas da manhã, o quanto de carro, de gente já tem na rua da cidade do Rio de Janeiro? O povo Né? sai cedo, Então, 6 horas, as pessoas já estariam indo para o trabalho, né? Já seria um aviso um pouco tardio, né? Mas assim, era a única oportunidade de se comunicar com a cidade pelo Bom Dia Rio, e assim fizemos a matéria lá, a tomada ao vivo lá, para ele dar a notícia de não saia de casa. E essa notícia foi dada por nós, técnicos de defesa civil, era o protocolo da época, né? E tal. A partir disso, nós seguimos, feito a matéria, avisada a cidade, né? Começamos a fazer as operações porque tinham muitas áreas afetadas. E por volta das 8h20 da manhã, houve o desastre no Morro dos Prazeres. Dos Prazeres. No Morro dos Prazeres. Só lá, lembra que eu falei 67 mortos? Só lá nos Prazeres foram 30 mortos dos 67. Ai, muito triste, gente. E aí eu fui para lá, eu fui designado para estar naquela operação, né? Porque eram muitos lugares na cidade, então as equipes foram se dividindo. E eu fui para lá, para o Morro dos Prazeres. E um cenário de desastre, ele é muito agitado, muita gente não entendendo. Foi uma coisa atípica, porque foi um deslizamento que aconteceu de manhã, à luz do dia, mas houve uma experiência assim que marcou a minha vida ali. Em um dado momento das operações, uma pessoa comum, né, não de governo, não que estava mais, parecia ser morador, ele colocando meio que um desabafo, ele dá um grito assim no meio de todo o pessoal trabalhando e diz assim: sabe de quem é a culpa disso? Sabe de quem é a culpa? A culpa é do prefeito. E porque ele mandou a gente ficar em casa. Se a gente tivesse saído do trabalho e as crianças ido para a escola, elas poderiam estar vivas naquele momento. E aquilo ali me acendeu assim uma luz. Caramba! E que virou assim, mudou o nosso protocolo, mudou a doutrina, porque ali para mim estava claro que casa não é sinônimo de lugar seguro. Conquanto era a casa deles, era onde eles moravam, né? E como casa a gente tem a cobertura legal do ser asilo inviolável,
mas eles moravam numa área de risco geológico. Que o Morro dos Prazeres, qualquer morro, não só o dos Prazeres, né? Qualquer morro tem risco, né, de deslizamento. Qualquer área que a gente chama assim cota, né, acima de zero, ela tem risco de deslizar. Uns mais, outros menos. Mas ali ficou claro assim que diante dos muitos problemas era necessário mudar o protocolo e a ordem a partir dali mudou. Porque fomos nós que orientamos o prefeito. O prefeito seguiu o técnico. E ali nós mudamos o protocolo de vá para o lugar seguro. Seguro, porque casa não é sinônimo de lugar seguro. Verdade. Né? As pessoas, elas às vezes, pela necessidade, pela questão da renda, né, das dificuldades de moradia, elas podem morar em lugares que são de risco geológico. Né? E outra, tanto casas boas quanto casas mais humildes. Né? Elas podem estar em... A questão é da percepção de risco quando a chuva chegar. Porque se não tivesse chuva forte, né, nós não teríamos esse tipo de problema. Poderia construir em qualquer lugar, né, e que não teria esse tipo de problema. Mas a chuva é algo que faz com que o solo... Exatamente. E aí nasceu dali o protocolo das sirenes, a partir daquele desastre, foi um desastre emblemático, né? A partir dali, a cidade do Rio de Janeiro mudou o perfil dela, começou a construir o centro de operações, que tem hoje lá no centro, né, da cidade, e o centro de operações Rio, e também nós criamos o sistema de implantação das sirenes, como uma alternativa de avisar antecipadamente que o solo está encharcado e que pode haver risco de deslizamento, dando tempo da população deixar a sua casa e seguir para um lugar seguro. Né? Porque nós também já entendemos que, assim, eu, com a minha família, eu sou capaz de reconstruir em qualquer lugar do mundo. Mas se faltar um da minha família, ainda que eu tenha condições de reconstrução, isso fica, às vezes, meio confuso, mexe com a vida da gente. Né? E a sociedade ela consegue já perceber isso. As pessoas estão mudando e estão percebendo. Por exemplo, em alguns eventos de desastre, as pessoas tinham um costume de falar assim, eu perdi tudo. Só que agora elas já falam assim, não, tudo não. Eu perdi meu carro, eu posso ter perdido a minha casa, mas graças a Deus minha família ficou salva. Ou seja, ela começa a ter entendimento, né, explicitar isso como um valor. A vida é um valor mesmo. Eu com a minha família, nós somos capazes de recomeçar em qualquer lugar do mundo. Mas se faltar um ali, mesmo que tenha, né, é aquela coisa assim, bom, tu queria ver teus filhos vivos ou ter o teu carro salvo? Não tem nem comparação, né? Carro, tu vai comprar uns 10 aí durante a tua vida, vai trocar, né? Durante a tua vida, e tu consegue viver sem carro também. Mas com a tua família, que é o teu bem maior, né, e é o bem mais precioso, isso faz toda a diferença. Então, qual é o objetivo que os governos entraram? Eles começaram a intensificar os sinais de alerta. E aí nasce os sistemas de alerta e alarme, dando chance da população poder procurar um lugar seguro. E aí, como é que funciona? Hoje, se o cidadão, né, já tem um sistema nacional que vai avisar em todos os municípios que vai ter chuva forte. É você mandar uma mensagem para o 4099. E aí você recebe no teu celular, né, vai lá no SMS, manda uma mensagem 4099 e você vai receber mensagens do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastre Natural, né, de Brasília, avisando que tem probabilidade de chuva onde você está. E aí, o sistema ele é tão importante, quando a gente entende, é aquela coisa assim, estou no meu trabalho. Né? Lembra aqui que antigamente, agora não mais, mas antigamente Praça da Bandeira ficava cheia, havia muitos lugares assim, né? Então, e as pessoas ficavam naquela assim, como é que eu vou para casa? É melhor ficar no trabalho ou enfrentar, né, as águas na rua, ficar parado dentro de ônibus, passando frio, fome, né, indo vontade no banheiro, uma série de coisas. Né? Não, e você que agora na rua querendo chegar em casa e não conseguir. Exatamente.
Só É que quando você desesperador, recebe gente. o aviso de alerta, Luciana, você já tem condições de fazer o teu plano familiar. É aquela coisa assim, você está no teu trabalho, né? Ainda a cidade de Caxias tem alguns infortúnios ali no centro que a água, né, enche e os carros não podem passar. Mas se você está num lugar como esse e já sabe que é possível, né, e que já foi avisado que vai ter uma chuva forte, você sabe que naquele momento teu filho deve estar onde? Teu marido deve estar onde? Teus pais devem estar onde? Tuas irmãs, né, teu irmão vai estar onde? E aí você consegue avisá-los que vai ter chuva forte e fazer assim: Júnior, olha só, fecha a casa e vai para a casa do fulano de tal, porque você considerou que a casa do fulano de tal nunca a água chegou lá, né? E não tem risco de deslizamento e espera a mamãe lá. Ou então vai para a casa da vovó, vai para a casa do titio e espera lá, porque você está entendendo que esse lugar que você está remanejando ele é um lugar seguro. E você consegue fazer isso, às vezes, por celular, avisando, conversando com ele, ou então dizendo assim, ó, marido, vou ficar aqui no trabalho, porque aqui eu tenho banheiro, estou seguro, não estou pegando chuva, né? Vou esperar a chuva passar, né? Aqui provavelmente vai encher, mas vai ficar todo mundo em lugar seguro, todo mundo em posição de segurança, e aí você acaba fazendo o teu planejamento familiar de colocar a tua família em posição de segurança a partir dos avisos de alerta. Os avisos de alerta, ele vem com um prazo mais ou menos de 5 a 6 horas antes de chover forte. Então, você tem um tempo suficiente até para sair mais cedo, né, do trabalho, se deslocar para um lugar mais seguro, ou se não tiver jeito, colocar a tua família toda em posição de segurança. Então, seria muito importante, né, que os nossos amigos aqui, ouvintes, né, se não estão recebendo esse serviço que é gratuito do 4099, né, No faça caso, isso. você faz como? Para você se Vai lá cadastrar no SMS e manda uma mensagem para o número 4099. A mensagem é o seguinte, pô, digitar 4099 para o número 4099 e eles vão te responder automaticamente. E vai perguntar se você quer fazer parte do plano. Ah, sim. 40. 199. 199 é o número da Defesa Civil e sim. 40 é o número que vai fechar essa comunicação. Então, quando você manda um SMS para 4099, né, você vai poder receber os avisos de alerta, né, no teu celular, os avisos de chuva. Tá, eu estou colocando aqui nos comentários para receber avisos de alerta. Depois eu mando aí para vocês, eu mando para você postar no teu Facebook o caminho certinho para todo mundo ver, né? Esse caminho. Então, é importante que cada amigo aqui possa fazer isso. É gratuito, serviço gratuito, simples, mas quando você recebe aviso de chuva, principalmente nesse período, você já tem a oportunidade de botar a tua família toda em posição de segurança. Outra coisa, se tiver algum missionário aqui, e aí, por isso que vocês vão ouvir muito a Defesa Civil falando de lugar seguro, né? Lugar seguro, porque nós precisamos entender que, às vezes, o lugar que a gente trabalha ou a casa que moramos pode não estar em lugar seguro, né? Pode estar sob risco de deslizamento, ou risco de enchente, né? E isso é importante que a gente... o André Índio aí já botou que ele recebe, né? Ele recebe o SMS aí sempre quando bota aí. Então, o André Índio já está aí, né, participando aí do sistema. Isso aí, ó. Legal, isso aí. Né? Isso aí. Então, amigos, essa foi uma experiência triste, porém importante. Fez com que a gente melhorasse os sistemas de alerta, né? Sim. E desse mais chance aos nossos amigos. A Rô aqui está falando do ponto de apoio, e esse era um dos assuntos. A Rô está lendo mente, hein? A Rô Diogo, né? Ela está lendo mente, eu ia falar justamente isso. Está acompanhando, A Defesa Civil ela tem duas estratégias, né, para poder amparar as vítimas de desastre, né, que é ponto de apoio e abrigo temporário. A doutrina hoje faz com que o ponto de apoio ele seja um lugar onde se prestam os serviços de apoio. Ali vai ter donativos, ali vai ter alimentação, ali vai ter serviço de saúde,
vai ter o serviço de assistência social, que faz cadastramento das pessoas que estão desabrigadas, né? E que a Defesa Civil vai estar integrando todas as agências participantes desse processo. Um ponto de apoio, normalmente, né, ele é escolhido previamente, né, em determinadas regiões. Então, eles podem ser igrejas, podem ser equipamentos públicos, como escola, como quadros. centro de referência social, tá ok? Tal. Agora, na doutrina, a gente tem recomendado que todos os abrigos temporários, né, não sejam nos pontos de apoio. Por exemplo, um ponto de apoio é um lugar que fica aberto 24 horas para as pessoas chegarem e terem algum tipo de orientação. Mas os serviços, eles só funcionam de 7 da manhã às 7 da noite. Porque precisa ter rotina, mudança de equipes, né? Tem uma série de coisas. Nos pontos de apoio. Nos pontos de apoio. Nos abrigos temporários, nenhum serviço deve ser prestado lá. Lá só funciona de 10 às 6 da manhã, de 22 horas às 6 da manhã. É um lugar exclusivo, só para as pessoas dormirem de modo seguro. E aí, às 6 da manhã, elas levantam e vão para o ponto de apoio tomar café, receber os serviços, né? E, se precisar, na noite seguinte, elas, com a orientação da assistência social, voltam para o abrigo temporário para dormir de modo seguro. A gente tem observado que a melhor estratégia para abrigo temporário são as igrejas. Por quê? Infelizmente, nesses períodos de crise, a gente não só convive com a crise. Existem também os confrontos e os conflitos políticos, de ordem política. Então, às vezes, existem assim, situações de oposição que vão pessoas que nem sofreram o desastre, que não estão precisando de nada, mas vão para lá para exaurir os recursos que estão sendo dados, né? Pleitear casa. Né? Aí entra aquela questão do ser humano, né? Que nós vamos lembrar do nosso amigo Zeca Pagodinho aí, né? Que é ser humano, né? A questão de ser humano. Você vê a condição aí de vários pegando auxílio emergencial sem necessidade, né? Não. Bom, mas enfim. Continua agora, né? E aí o que acontece? Nós temos evitado botar dormitório em equipamentos públicos, porque a experiência não tem sido boa. Infelizmente, as pessoas depedram, né? Elas quebram os equipamentos públicos, elas fazem piquetes lá, queimam, né? Chamam mídia para lá, porque, na verdade, elas não estão assim só querendo dormir seguro, elas estão querendo causar um impacto na sociedade, chamar a atenção da mídia, causar um arranho na imagem do governo que está governando, né? E aí isso já é totalmente assim contrário ao papel principal, que é ajudar as pessoas, né? E realmente amparar as pessoas. Então acaba até atrapalhando o serviço que deve ser prestado. Quando se coloca nas igrejas, um dos objetivos estratégicos é que ninguém quer morar na igreja a vida inteira, né? Verdade. Todo mundo respeita como casa de Deus, né? As pessoas não vão passar cocô no banheiro, né? Quebrar as coisas, porque elas têm um pouco de respeito ali, né? Impressionante o comportamento, né? Impressionante, né? Elas não vão roubar vaso da igreja, né? Então, loucura. Infelizmente, esses infortúnios acontecem, né? Para justamente criar problema. E na igreja, normalmente os líderes das igrejas, os pastores, padres, né? Eles conhecem o seu povo ali do entorno. Então eles conseguem também perceber quem é uma família estranha, né? Quem é a família que ele nunca viu ali. Né? Então eles conseguem, de uma maneira e de outra, nos ajudar nessa triagem social, né? Para também ver as pessoas que realmente precisam e as pessoas que não precisam. E todos nós, né, brasileiros, assim, nenhum brasileiro tem dificuldade de entrar numa igreja, né? Ainda que ele não pertença àquela congregação, mas ele não tem dificuldade, porque a gente vai em casamento, participa de festas, né? A gente entra, e quando a gente entra lá, a gente entende que é a casa de Deus, né? Então tem ali um respeito, né? E todo mundo entende
que é vocação da igreja ajudar pessoas através da caridade, todo mundo entende. Então, a gente conseguiu ter operações com bastante sucesso quando nós colocamos o abrigo temporário, porque é como se aquelas pessoas já têm preparo e vocação para isso mesmo. Elas ficam ali, são capazes de ficar à noite conversando, a noite inteira, né, apacentando, Sim. consolando. Né? No caso, mais a parte mesmo do atendimento social, né? Aquele atendimento Isso. mais... É um lugar de silêncio, né? Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Você falou que tem, né, assim, vários serviços de voluntário, né? Alguns cursos, algumas coisas. Aqui em Caxias, especificamente, nós temos a PEL, é isso? Cruz Vermelha. Aqui em Caxias. Isso, em Caxias. Tem um processo APEL. A Cruz Vermelha Brasileira, filial Caxias. Né? Mas aí, no caso, eles treinam voluntários para, de repente, o ano inteiro. Desastre, no momento o ano inteiro. O ano inteiro. Interessante. E aí, e são treinamentos gratuitos. Eles ficam sabendo desse tipo de serviço através de quê? E como que eles podem fazer para estar se inscrevendo? Então, normalmente todas essas agências, elas têm o seu serviço próprio, né, nos seus sites, tá? Mas elas todas estão ligadas à Defesa Civil, que faz também a divulgação delas. Então, a Defesa Civil, ela tem um departamento de proteção comunitária e tem a rede de voluntários. Então, se você quiser aí participar dessa rede de voluntários, existe uma rede chamada Rede Bravo, né? Rede Bravo. Se você botar na internet aí, você vai ver, é a Rede Brasileira de Voluntários. Né? Tem voluntários do Brasil inteiro e também por região. Então, os voluntários da Cruz Vermelha, do Processo APEL, estão todo mundo lá. E quem quiser participar da rotina de treinamento, conhecer as agendas, também está tudo lá. E os cursos são gratuitos, todos eles são gratuitos, com emissão de certificados, mas só tem uma coisa: precisa ser participante da rede, né, para poder ter acesso aos cursos gratuitos. Né? Porque são online? A parte dos cursos são online, parte são presenciais. Né? Entendi. Porque agora também nem tem condição de fazer nada no presencial. A pandemia agora, a maior parte deles foram, quase 100% foram online, né? Então, mas é um segmento importante, interessante, você conhecer como é que funciona, né? E se habilitar também, né? Estar preparado para poder ajudar, né? Se habilitar. E é uma coisa assim, voluntariado, ele é uma coisa assim tão bacana, porque ele envolve a família. E, lógico, você precisa estar com o apoio do teu marido, dos teus filhos. Não adianta se preparar e deixar a tua família para ir socorrer quem você não conhece, né? E acabar não socorrendo quem você conhece, né? Então, tudo tem que estar um comum acordo aí, né? Voluntariado não foi criado para dividir a família, muito pelo contrário, para unir, né? Mas assim, e tem o objetivo aí de reduzir a desigualdade, né, social e combater a injustiça também. Então, vale a pena vocês conhecerem, mas para participar dessas ações emergenciais, é bom se filiar a um segmento desse, como o Processo APEL, a Cruz Vermelha, a própria... Aí também é muito forte em Caxias, a Uniforça, né? A ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, é um pessoal muito preparado também. A ADRA ela sempre participa garantindo o abastecimento de água potável, né? E ela faz isso no Brasil inteiro. Então, é um braço forte, né? Então, se tiver como aconteceu lá em Xerém, né? Houve uma enxurrada e interrompeu o serviço de água, né? A ADRA tem garantido a água potável para a população do entorno, né, de forma gratuita. E a Adriana Alfradique também escreveu uma coisa aí. Tem uma pergunta aqui, olha só, tem uma pergunta. A prefeitura pode nos ajudar de alguma maneira em casos de deslizamento de encosta devido a temporais? Quando isso acontece na propriedade do cidadão? Ou essa ajuda só acontece quando o prejuízo é risco só para os bairros? Comunidade, como é que é isso? Ela está perguntando se, no caso, sendo particular, a prefeitura tem como ajudar nesse sentido? Não, então, olha só, a prefeitura ajuda todo mundo, tá certo? Só que, por exemplo, que tipo de ajuda você precisa, tá certo? Por exemplo, a Defesa Civil, ela está vocacionada a socorrer todo aquele que precisar,
Porque às vezes a pessoa pode até ter o dinheiro no banco, mas ela perdeu o cartão, perdeu tudo, ela não consegue comprar nada quando a chuva levou todos os documentos dela. Então, no início, naquele primeiro momento, ela vai precisar de um apoio, ir para o abrigo, né? Num ponto de apoio, receber ali alguma orientação, até que ela possa se organizar. Quando ela coloca aqui em aviso assim de casa, se for pensando aí, se a pergunta tem envolvimento com a reconstrução, por exemplo, a água passou, destruiu bens, né? Levou os móveis, destruiu. A prefeitura vai pagar isso? Não, não é comum, tá certo? Mas existe, às vezes, por exemplo, no desastre de Xerém, nós conseguimos um apoio importante na época do governo do Estado e do Ministério das Cidades, que a Light ela deu geladeira, né? O governo pagou equipes técnicas para fazer a higienização das casas cuja lama invadiu. Então, Nossa, esse tipo de apoio é muito necessário, né? A higienização, tirar a lama toda, não fica reservada à família fazer isso. Então, a Defesa Civil contratou, né, empresa para fazer, e aí fizeram essa higienização das casas, né? Não fizeram depois a reforma, fizeram a limpeza, tá? Mas isso já foi muito importante, porque as pessoas sozinhas não conseguiam tirar toneladas de areia dentro de casa, né? E também ela ajudou com os insumos básicos, como cestas básicas, aluguel social, ela ajudou com colchões, kit cama, né, que é lençol, fronha, travesseiro, né? Então a pessoa, talvez naquele primeiro momento, ela não conseguiria dormir em casa, porque a água foi invadida, mas se ela fosse para a casa de um amigo e parente, ela ia ter condições de dignidade para pernoitar lá. Ela teria colchão limpo, né? Kit cama, lençol, fronha. Então, esse tipo de apoio, né, é comum. Recuperação das casas não é uma coisa simples e também não é uma ação comum, mas depende muito do alinhamento do prefeito com o governador, com o ministro, na época, no momento que se deu o desastre. Sim. Porque quando há uma vontade política para isso, algumas coisas boas acontecem. Verdade. Tá? Mas não é regra, tá? Mas isso precisa de empenho mesmo. Então, Adriana, eu não sei se eu consegui aqui te ajudar na resposta, se era nesse caminho aí, né, que você gostaria de falar, Coronel, também. Deixa eu Pode dar falar. Um alô, boa noite, muito obrigado para essa galera que está assistindo aqui, né? Porque, afinal de contas, a Deise lá minha vizinha lá do condomínio, beijão, Deise, obrigada, Érica Neves Vitório, Augusto Medeiros e Jorge Carvalho, Fátima Ribeiro, Marli Soares, Odiclei Espírito Santo, uma galera, Anderson Martins, Noriel, Rô Diogo, Givaldo, Paulo Roberto, Vivian Fadel, Manuela Filipo, Ana Atanásio, nossa guerreira lá de sempre da prefeitura, Manuela Filipe. Então, André Índio. Gente, obrigada aí por vocês estarem aqui compartilhando desse momento conosco e tá se, né, enchendo de informações super importantes, porque esse é o objetivo. E é isso. E aí, Coronel, me fala uma coisa. Assim, cara, como é que pode, assim, de repente, a pessoa... Você avisou lá, 5, 6 horas, né, que vai ter... Cara, imagina o desespero do cidadão, morando num morro, e não tendo para onde correr. Como é que será isso, gente? Então, olha só. Entra, no caso, esses pontos de apoio já se preparam antecipadamente para antes mesmo do desastre acontecer, é isso? O conceito do ponto de apoio, ele é subdividido em 3 partes, tá? Em 3 tipos. Então, o primeiro e mais adequado ponto de apoio é a casa de amigos e parentes, tá bom? Você pensar já no teu planejamento para onde você pode ir, né, com casa de um parente ou de um amigo seu, que seja lugar seguro, tá? Onde você não precisa... Só precisa estar combinado com ele, né? Exatamente! Só precisa estar combinado com ele. Mas passa a ser o melhor lugar, porque ali você tem condições assim, de banheiro adequado, você tem o apoio da cozinha, né?
Você está em casa, em tese, porém na casa do teu amigo, tá? Então seria o lugar mais seguro. Ah, mas eu não tenho casa de amigos e parentes. Segundo a estratégia de ponto de apoio, é círculo social, ou seja, você participa de alguma igreja, de algum clube, de algum centro, essas pessoas te conhecem, é lugar seguro. Se você fosse lá e batesse na porta, eles abririam para você e deixariam você ficar lá, porque lá você também vai ter alguma dignidade, você vai ter banheiro. Não é a sua casa, né? Você vai lá para uma igreja. Você é a sua igreja, é a igreja do seu amigo, você conhece, né? Você já conhece o líder de lá, ele vai abrir a porta para você, vai deixar você ficar lá? Não é a sua casa, mas é um lugar limpo, né? Um lugar seguro, é um lugar que tem banheiro, que tem o mínimo de estrutura ali para que você tenha a sua dignidade também ali. Ah, mas eu não participo de nenhum clube social, nenhuma igreja, nada. Nenhuma rede social assim que eu possa chegar em algum lugar e abrir. Aí você vai ter à tua disposição a terceira opção, que é a opção que o governo dá, que são os pontos de apoio já do planejamento da Defesa Civil. Entendeu? E aí, quando tem chuva forte, a Defesa Civil, uma hora antes da chuva cair, ele já está acompanhando os avisos de alerta. Com uma hora antes, ele já abre os pontos de apoio, já deixa aberto. Mas Só que os pontos de apoio... Mas a comunidade já sabe desses pontos ela de já apoio? entende que a liderança comunitária certamente sabe, tá? Às vezes a comunidade pode se perder em termos de informação, mas o líder comunitário, ele sabe, ele participa do planejamento. Só que imagina assim, um ponto de apoio é um lugar seguro, ok? Mas vamos imaginar assim um CIEP, tá? Você vai ter ali a cobertura, você na escola, no CIEP, você não vai pegar chuva. Ah, meu Deus. O que houve? O que houve? Oi? Acho que parou alguma coisa ali, deve estar resolvendo alguma coisa. Alguém deve ter ligado. Normal, acontece. Coronel? Então, deixa eu continuar agradecendo aqui, ó. Isabela Nunes. Rô Diogo, de fundamental importância a população conhecer o sistema de alerta. E ele caiu mesmo. Bom, vamos ver se de repente ele vai voltar, né? É de fundamental importância a população conhecer o sistema de alerta e alarme para saber como proceder se as sirenes forem acionadas, como para onde ir e o que levar, como ir. Interessante. Pois é, essas questões aí é que a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente desconhece, né? Isabela, obrigada por você estar aqui. Minha amiga Rogéria Silveira, Lúcia Singulani, Vera Ponciano, poderosíssimas. Valeu, Aureliana Basf. Então, deixa eu ver se o coronel tá voltando aqui. Peraí. Ainda não retornou, não. Retorna aqui. Marcinha, tudo bem? Ele acabou de cair, mas tá voltando. Papo interessante, viu? Bastante importante que a gente saiba dessas informações mesmo, até porque a gente fica meio preocupado na época, na hora dessa chuvarada aí, a gente fica super tenso, né? E aí a pessoa sabendo exatamente como proceder antes e durante, quer dizer, já previne bastante situações ruins. Mas enfim, deixa eu ver se ele tá voltando aqui. Oi. Voltou. Tô adicionando ele de novo. Será que deu problema na internet dele? Tá conectando. Olá. Voltou. Voltamos. Bom, primeiro agradecer aí a perseverança de vocês, né?
pelas nossas quedas aqui, mas pô, Não, tá vamos tomando tranquilo. gerenciando aqui para que não aconteça mais. Bem, meus amigos, e aí, como a gente estava falando, são 3 tipos de ponto de apoio que a gente precisa pensar. Primeiro, casa de amigos e parentes, né? Depois, círculo Igrejas ou em social, como centros igrejas, sociais e tal. etc. Não tenho amigos e parentes, não pertenço a nenhum grupo de igreja, de social assim. Então, o Estado, né, o município, ele tem os pontos de apoio pré-definidos para vocês, onde as lideranças comunitárias eles já sabem, tá certo? Então, só que acontece o seguinte, como eu estava dando exemplo, vamos imaginar que um determinado ponto de apoio seja uma igreja, um CIEP, tá? Se vocês forem lembrar da estrutura de um CIEP, né, entrando no CIEP, ele tem uma quadra, que quem chega lá não pega chuva, né? Ele tem a parte que as salas de aula ficam em cima, então você tem a parte coberta embaixo, e você tem acesso aos banheiros. Só que ali, pô, conquanto você não pegue chuva, você vai pegar vento, né? Não é um lugar cômodo, mas é um lugar seguro, tá certo? Então, ali não vai ter conforto, não vai ter nenhum serviço naquele momento, tá? É só um lugar para que a pessoa tenha uma alternativa de proteger a sua família. Quando a primeira família que normalmente chega no ponto de apoio, ele vai ser recebido por um agente de defesa civil ou um agente comunitário que vai avisar ao comando central que a família chegou lá e em até 2 horas uma assistência social vai chegar nesse ponto de apoio para abordar e saber qual é a necessidade da família, né? Se ela tem lugar para ir, se ela tem parente que mora perto, que às vezes ela foi para ali porque é perto da sua casa, né? Mas ela tem algum parente que ela possa ir, ela não conseguiu só falar, não conseguiu se comunicar. E tem, queridos, uma coisa que a gente precisa saber essa verdade e que é um dos problemas do processo de ajudar essas pessoas através dessa estratégia. Infelizmente, nas próprias comunidades, quando as pessoas passam a ter medo de sair das suas casas para ir para um lugar seguro. Por quê? Porque às vezes a própria vizinhança, né, ela gera furtos. Ela vai lá, entra na casa, rouba um botijão de gás. Então as pessoas elas têm resistência em sair das suas casas, porque infelizmente algumas delas têm maus vizinhos, né? E isso, só que é uma decisão que eu preciso já pensar nisso antes. E a linha do pensamento é o seguinte: eu consigo comprar 10 botijões de gás depois, né? Mas se a minha família se perder ali, não adianta. Se eu comprasse 1.000 botijões, não ia trazer ninguém de volta. Então, é um risco mesmo, infelizmente, mas vale a pena botar sua família em posição de segurança, não arriscar, não. E se algo acontecer, alguém causar um infortúnio, que às vezes não é só a chuva que causa, né? Você pode recomeçar e refazer ali, mas com a tua família, que é a tua prioridade em posição de Deixa segurança. eu te falar, a Né? A Rô Isabel colocou aqui, Rô Diogo fez uma pergunta aí? a Isabel Cristina que fez. Não sei se Ah, você lembra dela, Isabel Cristina Joia, que é do Departamento de Alimentação e Nutrição Sustentável lá de Caxias, aqui de Caxias, né? A sim, sim. Isabelzinha. Ela, além dos Que bom, líderes Isabel. comunitários, quem mais pode divulgar a informação sobre o ponto de apoio? Eu acho que seria a secretaria, não é isso? Através da prefeitura mesmo? É a Defesa Civil. Defesa É a Civil. Defesa Civil. É a Defesa Civil. Sim. Isso cada cidadão deve cobrar mesmo da Defesa Civil. Na nossa época, nós colocávamos isso no site, tá? Eu não sei se hoje está no site, Eu mas também seria não uma sei. opção importante. Né? Eu não sei se hoje, na Ela prefeitura está perguntando atual, como tem fazer esses para avisos no compartilhar site. mais essas informações. Você ficou de me passar alguma coisa, não ficou? De me passar depois para Vou postar te aqui no passar, vou te Face? passar. Tá, Sim, sim, sim. legal. Então é isso. Mas fale, temos mais algumas coisas interessantes e poderosas para abordar. Um monte, Sim, né? Porque sim, isso não sim, acaba sim. nunca, né? Sim, 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 sim. Bom, é, hoje a população ela pode participar diretamente, né, do planejamento de emergência da cidade.
tá? A forma dela melhor participar seria se ligar aos grupos de voluntários que estão acompanhando as agendas. Mas, por exemplo, uma pessoa independente, que não participa de nenhum grupo, ela pode participar? Sim, ela pode participar, porém ela vai precisar se apresentar na Defesa Civil e ser conhecida pelos gestores dos planos, tá? Houve uma época também que nós colocávamos o plano na internet para qualquer cidadão acessar. Eu não sei como é que está hoje em Caxias, tá? A Defesa Civil do Estado, ele tem um plano na internet também, a Defesa Civil Estadual, que é o PEM 2020, né? Então, quem escrever lá, PEM, Plano de Emergência do Estado do Rio de Janeiro, vai conseguir ler o plano todinho e como ele se organiza, né? Então, é um conhecimento aí interessante, necessário, né, para as pessoas poderem entender como isso funciona. Tá? No mais, participar dessas agendas é sempre algo interessante e vale a pena, inclusive, você compartilhar com a sua família e com seus filhos. Nesse momento agora, eu convido a todos a fazerem lá o cadastro, né, com o CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastre Natural, pelo 40199, que já é um avanço. E outra, coloca isso aí no telefone do teu filho, do teu marido, da tua esposa, né? Compartilhe isso geral para que todos possam ver os avisos no SMS chegando, né? E vocês possam conversar. E é importante que a família ela pense agora no período de chuva, por quê? Eu tenho amigos, né, que moram até em lugares seguros, mas, por exemplo, as garagens dos seus carros, eles não são seguros. Então, ele até não vai entrar água na casa dele, mas o carro ele pode perder. Então, essa coisa assim de você recebeu o aviso, sabe que tem alguém em casa, né? Avisa alguém em casa e manda tirar o carro e levar para um lugar mais seguro, né? Então, levar para casa de um amigo, de um parente. Então, isso ajuda a reduzir aí os prejuízos, reduzir o infortúnio. Né? A gente tem visto as imagens na TV aí, o quanto de água está levando o carro pela rua, né? Não, e O aí, quanto de água. Coronel, e aí fazendo um linkzinho assim rápido, só para poder também tipo jogar uma ideiazinha assim básica, que eu acho que falta um pouco de investimento por parte tanto dos governos municipal e estadual, o quê? É muita água que vem da chuva, mas muita gente sem água nas suas torneiras, nos seus chuveiros, na sua casa. Por que não? Por que não? Uma parceria entre os governos do estado, governo federal, municipal, não sei. Eles montarem algum tipo de projeto que viabilize que a população reaproveite essa água das chuvas para abastecer suas residências e assim, quando não forem abastecidas pela SEDAI, elas terem uma forma de terem água dentro de casa. Porque nós temos muita água de chuva e muita gente sem água dentro de casa para tomar banho, para poder fazer a higiene da casa, para poder tratar um idoso, tratar... Não tem água dentro de casa, não cai uma gota d'água. E por que não fazer algum tipo de projeto que faça isso, né? As pessoas reaproveitarem as águas da chuva. Eu acredito nisso. Há projetos científicos já importantíssimos nisso. A questão mesmo é precisa haver interesse público em fazer isso. Entendeu? A gente sabe que quando... Isso aí é igual a energia solar, né? É igual a energia solar. Menino, pois é, essa questão da energia, exatamente. Eu sou louca de vontade de colocar aquelas placas aqui, porque tem mês que eu não aguento, é quase R$ 1.000 de conta de luz. Pois é, isso é um absurdo. pois é. Gente, mas enfim. Pois é. A Adriana fez um apontamento aí. Acionei a Defesa Civil... peraí, deixa eu ver aqui. Ela falou que acionou a Defesa Civil, na ocasião foram muito solícitos, porém, havia uma outra casa envolvida que corria risco de cair. Sobre a casa dela. Isso. Isso? É porque não está dando para eu ler aqui direito. Para cortar a árvore do terreno, porque era... Peraí. Foram muito solícitos, porém, havia uma outra casa envolvida que corria risco de cair sobre minha propriedade. Pedi ajuda ao Corpo de Bombeiros para cortar as árvores do terreno, que era muito íngreme. E eles são preparados com equipamentos para isso. Infelizmente, não vieram, embora eu tenha solicitado apenas uma visita e inspeção.
É comum isso? Os bombeiros não têm autorização para fazer esse tipo de trabalho? Olha só, hoje nós temos um problema, né? Durante muito tempo o bombeiro cortou a árvore na sociedade, só que as coisas evoluíram, a legislação também, e a árvore virou um patrimônio que não pode ser cortado assim tão facilmente, né? E aí isso é regulado pelo Ministério do Meio Ambiente, e aí logo as suas secretarias municipais também de ambiente, né? Então, para se cortar uma árvore, precisa ter autorização do órgão do meio ambiente agora. Sim, mas deixa eu te Né? contar o E aí caso que tem. aconteceu comigo. Vou te contar agora. Senão tu paga a multa. Ué, então eu vou pagar, porque eu vou contar o que aconteceu. Eu tenho um terreno aqui. Aí tinha um eucalipto de mais de 50 anos. Só que o eucalipto estava com mais de 300 metros de altura. E aquilo já estava me preocupando. Ele estava seco embaixo. Aí, o que acontece? Acionei todo mundo que tinha que acionar. Nada. E tinha que fazer processo, não sei o que. Eu sei que não rolou. Não rolou. Ok. Não teve jeito. Eu fiquei com medo danado. Mandei cortar. Ok. Tranquilo. Sim. Olha só. Não, olha, Às vezes é isso. escuta. Aí no mesmo terreno, tinha um ipê que estava com flores belíssimas. O ipê estava maravilhoso, lindo, poderosíssimo. Aí fotografamos, não sei o quê. E tinha meu vizinho também do outro lado do terreno, da casa encostada no terreno. Fotografou, não sei o quê. Aí tá, menino, quando foi no dia seguinte, eu nem estava em casa, eu tinha ido pro apartamento. Meu irmão me liga, o nosso vizinho aí, o IP caiu na casa dele. Eu falei, o quê? Coronel, o IP destruiu a casa do cara. E eu fiquei destruída. Destrói a casa. Não, e eu fiquei destruída financeiramente, porque eu tive que pagar as despesas do cara. Como é que fica? Aí eu não vou cortar. Aí tinha uma mangueira, que também já estava toda ferrada, e um jamelão. Passei o rodo em tudo. Ué, eu vou esperar cair na casa dos outros? Pensa então, bem. deixa eu dizer. Nesse ponto aí o Corpo de Bombeiros só respondeu muito processo por causa disso, tá? E aí se definiu o seguinte, que o Corpo de Bombeiros só corta árvores que estão com risco iminente de queda ou que já caíram sobre alguma coisa, algum lugar. Então ele faz a chamada poda emergencial. Mas tá? isso também só em áreas públicas, né? Não, áreas públicas e áreas privadas. Tá? Agora, o corte preventivo, né, para evitar, o Corpo Bombeiro não faz mais. Ele está proibido. Quem faz são os órgãos de arborização do município. No caso, porque só que é o seguinte, né? Isso, só que tem uma coisa. Os órgãos do município só fazem essa poda preventiva em via pública. E aí, quando é dentro do terreno da casa, eles entendem que é o próprio proprietário que deve pagar o serviço, tá? Contratar uma empresa para pagar o serviço. Só que o proprietário não pode contratar a empresa direto. Tem que pedir autorização na secretaria, a árvore ser inspecionada para o engenheiro florestal, lavrar autorização para poder a empresa cortar. As árvores caíram na casa de todos os outros vizinhos. Esse é o problema. Esse é o problema, porque não é todo mundo que tem um serviço rápido, né, eficiente, leva meses, às vezes, para ter uma autorização. O proprietário ainda tem que pagar um emolumento também para que isso aconteça. Então, o serviço não é ágil e acaba dando problema. Esse é o problema. A Diana está falando que numa simples inspeção eles iriam avaliar o risco iminente. Disseram que só vem retirar quando cai? Como assim? Ela perguntando. Exatamente. Loucura, né? Infelizmente é isso. Né? Infelizmente é isso. Ele só vai retirar quando já caiu ou quando está na ameaça flagrante de queda. Porque se o Corpo de Bombeiros for fazer isso, ele vai responder processo. E quem vai entrar contra ele são os próprios ativistas, né? O próprio governo. Eu sei que é complexo. E aí quem fica mal é o cidadão mesmo. Né? Mas isso é problema das legislações. Tá? O Corpo de Bombeiros não tem assim, infelizmente. Né? É muita burocracia mesmo. Tem um rapaz que está falando que o prefeito de Belfor Roxo, a Milva, o prefeito de Belfor Roxo cortou todas as árvores de praças e vias públicas. Sério, gente?
Adriana, é uma burocracia que pode levar a vida e ir embora. Triste, é verdade. Isso aí, eu tive que mandar cortar tudo e teve que sair do bolsinho da menina aqui. É complicado. Mas, enfim. Então, A Milva é, Milva Patrício. Ah, Milva Patrício, é. Porque ela tá falando esse que o nome prefeito de não Belfort Roxo cortou tudo. Tá falando que o prefeito de Belfort Roxo decepou todas as árvores da cidade. Gente, isso é absurdo também, né? Não, gente, olha só. não, é A demais. árvore também a gente tem que preservar. A gente tá falando de coisa assim, né? Que realmente não tinha outro jeito. Eram árvores de mais de 50 anos que já tinha dado cupim, tava toda oca por dentro. Então não tem nem como ressuscitar a árvore. Não é isso? Aí, nesse caso, sim. Mas árvore, eu acho que quanto mais a gente planta, é melhor, porque é vida, né? Água, Sim, sim, verde, sim. isso é vida. E aí, Verdade. esse desmatamento louco que está acontecendo lá na Amazônia também interfere na nossa situação climática, não é isso? Clima em tudo. Verdade. Gente, um absurdo que estão fazendo na Amazônia. É verdade. Por quanto tempo que a gente não vê uma situação dessa, cara? Tá escancarado demais, né? Mas Verdade. eu não gosto de falar dessas coisas, não, porque senão começa a passar mal, entendeu? São coisas assim que fogem da nossa competência, fogem da nossa, né, da nossa capacidade de conseguir fazer alguma coisa para poder mudar. Então, vou fazer o quê? Não é isso? É verdade. Então, aí, Coronel, deixa eu Infelizmente. te falar uma outra pergunta. Aí no caso, esses, não os pontos de apoio. Sim, as igrejas, no caso, elas teriam que fazer algum tipo de cadastro com a Secretaria de Defesa Civil Sim, do sim. município, não? As igrejas que forem servir de abrigo temporário, isso precisa ser um acordo prévio com as agências de defesa civil, né? Eles fazem o planejamento. Por exemplo, a minha missão como capelão pós-desastre é treinar as igrejas de como elas devem fazer isso. Então, por exemplo, se Era tiver isso que eu alguma queria entender. liderança aqui de igreja, né, uma das coisas que a gente recomenda é que, por exemplo, olha só, a igreja, ela tem, normalmente, na sua estrutura, ela tem o templo, que é onde se realiza a missa ou os cultos, né? E tem as áreas externas, que às vezes servem de refeitório, cantina, sala de aula, né, e tal. Não se deve fazer a abrigagem de pessoas no templo, somente nessas áreas Externas de, do de templo. apoio. Por quê? Porque a igreja não pode parar de ministrar o seu serviço de consolo, principalmente no momento de desastre. Se ela ocupar a parte do templo com os desabrigados, né, vai ter assim, ela não vai conseguir ministrar as missas nem os cultos, ok? E vai ter um outro problema também, que é um problema assim, as pessoas, quando ficam agrupadas, né, às vezes elas ficam nervosas, elas estão estressadas, tiveram perdas e acaba havendo conflitos. Se no Big Conflitos, Brother se no Big desavenças. Brother e na Fazenda, que eles têm todo o conforto do mundo, a pancadaria rola, Exato. você imagina pós-desastre, todo mundo estressado porque perdeu várias situações. Nossa, loucura. Exatamente. E aí coisas desagradáveis vão começar a acontecer dentro do templo que deveria estar ministrando apoio e consolo. Sim. Então, nós recomendamos às igrejas, a igreja que for muito pequena, assim, eu não tenho sala, então ela não deve se disponibilizar, tá certo? Entendi. Agora, as igrejas que têm quadras, que têm outras salas de Sim, aula, sim. essas podem e devem se colocar, Tem salões porque as paroquiais, tem pessoas serão vários. isso, as pessoas serão cuidadas ali com dignidade e a igreja ela não deixaria de ministrar o seu serviço religioso, que nesse momento é um refrigério para as vítimas de desastre, porque elas precisam de apoio, consolo, motivação, renovar a esperança, e o serviço da igreja é isso. Então, se ela ocupar o templo, ela pouco vai ajudar as pessoas, entende? Agora, Pouco vai ajudar. mas também assim, aqui onde eu moro aqui em Parada Angélica, quando chove é um desespero como é em qualquer outro lugar, mas assim, aqui eu não vejo muita essa questão de desastres, né? Assim, porque não tem aqui tipo não tem muita encosta, né? Tem mais aquela parte lá
do Parque Cristóvão Colombo, onde tem a pedreira, que lá é meio que um valezinho e tal, e aí tem a questão do problema nas casas, de rachaduras nas casas e tal, por conta das explosões da pedreira, mas lá é um lugar que enche muito, mas a gente, se for observar também a construção, as pessoas construíram bem abaixo do nível da pista. Então, quando chove, a água tende, né, a... Sim. Aí, quer dizer, Então, impossível. E lá realmente acontece, às vezes, casos desse. E tem a igreja. Aí, tipo assim, Parada Angélica não é um lugar comum onde aconteçam muitos desastres e tal. Então, talvez por conta disso eu não veja muita movimentação nesse sentido aqui. Mas, geralmente, as igrejas que mais se movimentam é realmente de regiões onde acontecem desastres com mais frequência, certo? sim, sim. Mas, Luciana, tem uma outra coisa assim, olha só. Normalmente, os locais de inundação e enchente, eles costumam fazer muito prejuízo, mas não tem mortes, tá certo? As pessoas, de alguma forma, conseguem sair e tal, mas quando a água baixa, elas perderam tudo, perderam as coisas dentro de casa, tem muito disso, Mas tá? elas acabam Só que retornando existe para as uma suas coisa, casas. isso, só que existe uma coisa que, assim, quem é de defesa civil entende bem, quem é de saúde entende bem, quem é de meio ambiente entende bem, que é o desastre chamado secundário. É aquele que vem depois que a água baixou, que são as doenças. Entendeu? Só que, às vezes, essas doenças elas não são contabilizadas como efeito do desastre. Elas entram no atendimento comum da saúde. Só que, na verdade, não é assim. E ali algumas pessoas morrem porque elas não entendem, né? É lógico, a questão da doença, a leptospirose é uma delas, né? Então, isso poderia também ser evitado. Isso também poderia ser prevenido. É uma doença meio que silenciosa, porque elas são chamadas assim de um desastre por somação de efeitos parciais. Eles não matam assim como um deslizamento que soterra as pessoas, tá? Acabou. Mas esses números, depois de 6 meses, você vai ver que morreu gente. Entendi. E não tinha água. Morreu gente e não tinha mais água. Mas o que era isso? Foram as doenças. Então, a gente precisa estar fazendo uma ligação da Defesa Civil com o setor do atendimento primário, da atenção primária, atenção básica de saúde, que eles são especialistas nessas doenças e precisam enxergar que o desastre não terminou porque a água baixou. Pode estar começando Entendeu? outro desastre. Exatamente. E pessoas, crianças, vão morrer de doenças que poderiam ter sido já sido tratadas preventivamente. Entendeu? Aí, no Pelo caso, GEMES, pela tratadas vacinação. preventivamente, de que forma? Vacinação mesmo, né? Evitando tomar água dali por algum tempo, né? Sim, sim. Entendeu? Porque eles veem o seguinte, a água baixou, então eu vou tomar água normal, um exemplo. E não é, né? Elas não vão ficar brincando e pisoteando na lama, porque quando a água subiu, né, trouxe esgoto, trouxe tudo, né? Trouxe muitas doenças. Então, e aí, às vezes, eles baixaram e você vê que, às vezes, a percepção do risco é baixa, que eles andam descalços, né? Eles vão limpar suas casas de pés descalços, né? Então, tem uma série de coisas ali que, assim, a informação é importante. Dá desespero, Então, só de pensar, cara. Outro dia eu fui no então, mercado e aqui essas... fora. Aí caiu uma chuva desesperadora. Assim, ninguém esperava e a chuva veio assim, pancadão mesmo. Quando eu cheguei na porta do mercado, a água já tinha subido. Eu falei, gente, como é que eu vou para minha casa assim? Peguei saco, comprei saco da sacola mesmo do supermercado. Que agora você agora não tem mais de graça, né? Você paga agora, né? Sim. Comprei 2 para cada pé, amarrei nos pés. Imagina se eu vou pisar naquela água podre que estava passando na porta ali. Sim. Só que o povo, e ainda assim... tinha um maluco lá que estava tomando banho. Mergulhava, como se fosse assim, piscinão, entendeu? Eu falei, gente, Pois é. Mas não morreu não, tá vivo até hoje na porta do mercado. Esses aí é que tem saúde. Pois é, caraca. Mas infelizmente, assim,
há pessoas que morrem e a gente nem sabe, mas elas foram vítimas desse tipo de desastre, entendeu? Entendi. E aí, É, o quanto é importante a gente ter essa percepção, né, para poder apoiar, para poder já se preparar. As igrejas, elas podem servir como um ponto de apoio dos agentes de saúde, né, para prestar o atendimento, fazer triagem das famílias, bem interessante. monitorar as famílias na atenção básica, né, principalmente onde tem clínica da família e de serviço também normalmente ele é bem feito, mas às vezes os profissionais eles não têm a percepção que eles estão respondendo ainda a um desastre, que é o desastre da inundação e da enchente. Ele não termina quando a água desceu, tá? Ele termina, vai levar alguns 2 meses, pelo menos, aí tratando as pessoas que moravam naquela região, dando Aí tem remédio, que às ter vezes, para elas vacinação, evitarem. aí tem que ter aquela. Exatamente, exatamente. Então, essa é uma estratégia importante de ser preservada, de ser mantida, de ser conversada, né? E o cidadão ter assim atenção para isso, né? Tá bem ligado nisso. É, interessante. Então, minha amiga, é isso. Coronel, muito obrigada. Foi Espero ter ajudado excelente aí. Foi nossa muito bom falar com teus prosa. ouvintes Hã? aí, né? Foi muito bom falar com teus amigos. Espero ter Sim, ajudado aí, né? legal, foi Poxa, bacana. que E as bom. pessoas depois, mesmo que não tenham assistido agora, mas depois elas assistem, comentam, entendeu? É bem interessante. As pessoas têm, assim, tem elogiado muito, né, essas prosas poderosas, porque realmente são assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia, né, às nossas rotinas, e são coisas assim interessantes, importantes para serem levadas para todo mundo, né? E é bom a gente saber de que forma que a gente pode agir em determinadas situações. E aí, no caso de hoje, você veio com essas explicações aí a respeito dos desastres que acontecem conforme, né, as chuvas torrenciais, essa coisa toda. E aí eu acho assim super válido para todo mundo, né? Que a gente faça da nossa rede social um canal de informação, um canal de amizade, sim, mas que também possa levar coisas interessantes para as pessoas, né? Não só futilidades, porque o que a Sim, gente vê sim. é muita futilidade, né? Que não Verdade. leva ninguém a lugar nenhum, não é isso? E quando, na verdade, a gente pode Exatamente. fazer um canal que vá beneficiar de alguma forma os nossos amigos. Então é isso, quero te agradecer Tá bom. mais uma vez. Muito obrigada, foi muito bacana. Mais uma vez, te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você exerce, né, que você desenvolve. Não é à toa que você está sempre nas cabeças de várias situações, porque o cara é bom. Um Bom, beijão na obrigado. Paty, na família inteira. Ok, Que Deus ok. possa Claro que proteger não. vocês sempre. E é isso. Vamos Tá bom. marcar uma nova prosa. E aí a gente Agradecer vê a outro todos aí, assunto, né? porque é Agradecer. interessante, né? A gente conversar com pessoas que entendem do assunto. Isso é muito bom. Então, agradecer a todos aí, dar um abraço aí nos participantes, né? Agradecer aí a Rô Diogo, né? Vilva Patrícia, Adriana, todos que se manifestaram aí, né? Sim. É uma honra poder estar aqui com vocês. Só esclarecer aí, me lembrei aqui da informação pedida pela Adriana, né, em relação ao Corpo de Bombeiros. Nós falamos da árvore, e uma coisa semelhante também acontece com o atendimento das abelhas, né? A abelha, ela se tornou um animal útil, né? A Isabel aí também agradecer, né? A abelha é um animal útil. O Corpo de Bombeiros, durante muito tempo atrás, matava as abelhas, não pode mais, é crime ambiental matar a abelha, né? E, e aí o Corpo de Bombeiros fica, às vezes, impedido de prestar esse serviço porque ele precisa ajudar as pessoas, mas ele não consegue remover as abelhas sem a participação de um apicultor. E o apicultor, normalmente, ele precisa ser contratado pelas prefeituras, Sim. né? Então, fica um serviço assim, o Corpo Bombeiro, quando você liga 193, ele vai imediatamente. Mas ligar para a prefeitura no final de semana não é assim, não vai imediatamente, É, né? Só é. se tivesse um serviço, né, pronto. Eu não sei como é que está em Eu tenho Caxias, né? pavor de ter negócio de abelha aqui em casa, que aqui tem muita planta, né? E aí tava até criando uma colmeiazinha numa muçaenda que eu tenho aqui em Sim, casa, sim. mas graças a Deus elas já se dispersaram, porque eu também não gosto de Então, matar. e aí fica muito difícil para o cidadão, porque quando as abelhas atacam, ela ataca na hora e ele precisa de resposta na hora, né?
E se ele não tiver essa resposta na hora, como é que fica? É verdade. Né? E outra coisa, né? E o combate às abelhas só pode ser feito à noite, mas elas atacam de dia. Então o cidadão fica sem assim entender, né? Por que só pode ser feito à noite? Porque à noite elas se reclusam, né? Elas vão ficando juntas lá na sua casinha lá, e é onde o apicultor consegue tirar. Durante o não dia matar, ela exatamente. alvoroça. Tirar e não matar, né? Não executar os bichinhos, tadinhas. Mas o apicultor ele leva, né? Ele tem apiário assim, por isso que precisa de um apicultor. Se pegar qualquer outra pessoa, vai querer matar mesmo, né? Pois Então, é, fica aí, ó. E não deveria. Né? A E a Isabel gente precisa tá proteger as abelhas. Precisamos das abelhas e de todos os animais, com certeza. Isso. Tá? Então é isso. Então, olha, foi uma honra. Obrigado, Luciano. Estou muito feliz aí pelo teu convite, tá? Estarei sempre à tua disposição. Essa prosa é poderosa, hein? É poderosa. Com certeza. Então, ó, obrigado. Deus abençoe vocês aí, todos os nossos amigos aí. Obrigada. Foi uma honra estar com vocês aqui, tá? Igualmente. Fica aí à nossa disposição. Se quiserem também, a gente tem um contato ali no Facebook, né? Só buscar lá, Coronel Silva Costa. Vai lá, manda uma mensagem pra gente, a gente tenta responder. Aí o pessoal também pode procurar lá. Ótimo. Tá certo? Mas, ó, e se não, quando a Luciana me chamar de novo, eu vou estar aqui pronto para ajudar. Tá bom? Avante. Deus abençoe vocês, tá? Obrigada. Fica com Deus. Ok. Tchau, Até logo. Valeu, obrigadão. Um abraço. Tchau.